Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. Onde está o teu irmão? Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Então hoje, quando o Senhor me acordou falando para eu ler Gênesis 4:9, eu falei: Meu Deus, de novo, Senhor. E ali eu demorei até para entender o que o Senhor estava me dizendo, porque foi quando o Senhor começou, a falar nesse versículo, lembra? O Senhor tem ministrado de várias maneiras, já falou com a gente de tantas formas, nesse versículo, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz, E foi quando o Senhor me falando aqui exatamente, de Gênesis. Gênesis fala do início. Quem é o início? É Deus. Ele que tudo fez. E quando ele fala do 4, fala do governo dele conosco, E pra gente também governar aqui na terra, Governar a nossa carne, Deixar o Espírito, o Espírito Santo nos guiar, E para isso a gente precisa se alimentar, da palavra, se alimentar no nosso espírito, deixar a nossa carne, ficar bem na dela, Porque se a gente deixar ela falar mais alto, ela nos governa. E aí é onde ela faz, como Caim aqui, Se torna o quê? Maldoso, invejoso e leva até, a ruína, que é o quê? Tirar a vida do próprio irmão. E foi quando o Senhor começou a falar do 9. O 9 é o fruto do Espírito, ou seja, é o fruto que vai aparecer. O Senhor está nos lapidando, nos levando a gente mostrar o fruto que está em nós, Que é a semelhança do Senhor. E foi quando o Senhor falou: Onde está o teu irmão? E aqui, quando o Senhor falou maná, é onde está teu irmão? E eu fiquei, quando eu estava lendo aqui, fazendo essa pergunta, e quando o Senhor falou: Onde está seu irmão? Eu falei: Meu Deus. Falei: Senhor, o que eu fiz, Quem que eu fiz alguma coisa? Eu preciso pedir perdão. E ali, como eu tenho vivido, assim, o Senhor tem me mostrado, os Caim, os Judas da vida, e eu tenho ficado assim, eu sou ser humano, Eu também sou como você, fico triste, mas eu tenho falado pro Senhor: Senhor, perdoa, porque não sabe o que está falando, Está sendo usado. Então eu falo: Senhor, perdoa, porque eu lembro de onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, até para eu estar vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, eu sei as minhas renúncias, eu sei as minhas lágrimas, eu sei da onde o Senhor, me libertou, o que o Senhor fez, tudo para eu estar vivendo hoje, o propósito, e assim. Então quando eu fico sabendo, quando eu vejo, quando o Senhor me mostra, eu fico triste na hora, mas eu falo: Senhor, brinda meu coração, e eu não deixo aquele alimento ficar, sabe, eu ficar mastigando, porque aquilo ali eu sei que vai mexer com as minhas emoções, vai trazer doença, e vai fazer o quê? Aí é onde entra a mágoa, e aonde essa gente não liberar perdão, o Senhor não nos perdoa, e é onde eu paro de ter o que? Ouvir a voz do Senhor. E eu falo: o melhor presente que eu pude ganhar do Senhor é ouvir o Senhor todos os dias. Então, o que eu pensei, Falei: não, Senhor, eu não posso perder, o melhor presente é te ouvir, E ainda poder compartilhar, porque o maná é o Senhor que me deu esse presente de eu poder ouvir ele e ainda poder compartilhar para a gente crescer junto, Então eu fiquei: não, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu fiz, Eu preciso pedir perdão para alguém? O que eu fiz para te entristecer? Fiquei ali fazendo esse monte de perguntas para o Senhor. E foi quando o Senhor falou, de 3 coisas, Aí o Senhor fazendo eu pensar ali na hora. Quando o Senhor falou: Onde está o teu irmão? Aqui ele está fazendo uma pergunta. E sexta-feira o Senhor afirmou que o quê? Nós somos tutor do nosso irmão, nós somos responsáveis pelo nosso irmão, lembra? E hoje o Senhor está fazendo uma pergunta. Hoje o Senhor está pedindo conta da mesma forma que ele pediu conta para Caim. Então hoje o Senhor está pedindo conta para nós. Onde está o teu irmão? E aí foi quando o Senhor me fez pensar em 3 coisas, 3 coisas que pode ser. E aí foi quando o Senhor falou: Caim, ele tirou a vida do irmão. Nós podemos estar como Caim, tirando a vida do nosso irmão, matando o nosso irmão como? Com a nossa língua, falando mal, fofocando, defamando, julgando, Falando coisa que não deve, Entristecendo o Espírito Santo, fofocando para outro, fazendo outras pessoas pecar. Estamos matando o nosso irmão, porque a morte nem sempre é tirando a vida, mas é matando com palavras, defamando, E foi quando o Senhor falou: podemos estar como Caim. E o que nós temos que fazer? Não ser como Caim, orgulhoso, falar não, ficar achando que está certo e continua falando mal mesmo, fazendo, não, temos que ser diferente, se arrepender, pedir perdão, reconhecer, porque se a gente não pedir perdão, não se arrepender, o Senhor nem ouve a nossa oração. Lembra a oração do Pai Nosso? Se a gente não perdoar o nosso irmão, a gente
também não é perdoado. Então foi quando o Senhor falou, podemos estar como Caim, matando o nosso irmão, mas também podemos ser como Abel e Caim, Judas, que estão nos matando, falando mal de nós, fazendo mal para nós, né? Julgando, fofocando. Mas aí qual é a nossa parte? Não é querer fazer com as nossas mãos, é liberar perdão. É falar, Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. E deixar isso pra lá. Não ficar comentando com outra pessoa, ficar mastigando essa comida, sabe? Porque isso daí vai trazer mágoa, vai trazer doença. Vai trazer doença e vai trazer ruína. Porque Caim, o que fez Caim? Caim, ele ali não aceitou que Deus repreendeu ele e ele foi fazer a maldade com o irmão. Porque ele não poderia fazer com Deus, ele foi fazer com Abel. Entende? Então, assim, e hoje o Senhor tá fazendo a gente, né? A gente vai prestar conta. E aí pode ser um confronto também, da gente reconhecer que a gente está sendo como Caim. E é onde da gente se arrepender e falar, Senhor, me perdoa e pedir perdão para o nosso irmão. Então hoje é um conserto, porque o Senhor está pedindo conta, e aí a gente tem que lembrar que o Senhor vai pedir conta de tudo, né? E aqui o Senhor está mostrando para nós o que é importante para o Senhor, é o nosso irmão. Entende? E é tão tremendo que daí foi quando o Senhor me falou da outra parte. Então, nós podemos ser como Caim, tá tirando a vida do nosso irmão, matando o nosso irmão. Mas nós podemos também ser como Abel. Caim, Judas estão tentando nos matar, nos parar. Mas a nossa parte é perdoar, liberar perdão. Mas também foi quando o Senhor falou de outra parte. Que é o quê? Algo que o Senhor está pedindo para a gente fazer para o nosso irmão, que a gente precisa fazer. Se a gente não fazer, a gente também está desobedecendo o Senhor. Então, ele está falando, cara, onde está o teu irmão? Tipo assim... Lembra do seu irmão? E aí foi quando o Senhor, né, nessa hora o Senhor falou comigo, né, aí foi quando o Senhor trouxe a minha resposta, porque sexta-feira o Senhor me colocou uma pessoa para eu estar intercedendo por ela, porque eu falei, Senhor, como que eu posso ajudar? E aí foi quando o Senhor falou, ore por ela, intercede por ela. E aí foi quando eu falei, Senhor, segunda-feira eu vou fazer até um jejum por ela. E aí foi hoje, segunda-feira é hoje. E aí foi quando o Senhor falou na última, ó, o Senhor deixou para falar por último, aí o Senhor falou assim, então... É algo que, onde está teu irmão? Que o Senhor está me lembrando algo que eu falei para o Senhor que eu vou fazer para o meu irmão. E aí pode ser você hoje que o Senhor vai trazer algo para você fazer hoje. O Senhor vai colocar hoje no seu coração para você fazer hoje. Então o Senhor fala, onde está o teu irmão? Vai trazer alguém e vai te falar algo para você fazer. E aí eu falei, nossa, é tremendo, Senhor. Porque aqui o Senhor está fazendo o quê? A gente saber o que é importante para o Senhor. É o amor do nosso irmão. Porque o Senhor amou nós de tal forma que Ele deu o Filho dele para morrer na cruz. E Ele está falando para a gente fazer qual é o mandamento nosso aqui. Qual é o que nós temos, o princípio que nós temos que cumprir aqui, mostrando o amor nosso com Deus. É amando o nosso irmão. Entende? Porque Ele já fala, né? E como que a gente ama nosso irmão? Perdoando, ajudando, né? E foi quando o Senhor falou muito ao meu coração, onde está o teu irmão? Da mesma forma que ele pediu conta para Caim, ele está pedindo hoje para nós. Tanto de coisa que talvez nós, né, fizemos, talvez coisas que nós não fizemos, mas nós precisamos liberar perdão, e também de coisas que o Senhor está nos pedindo hoje e que nós precisamos obedecer, ou que Ele já pediu e nós não obedecemos. Então hoje Ele está falando, onde está o teu irmão? Hoje Ele está pedindo, chegou o dia, filha, onde está? Né? E aí, por que o Senhor está fazendo isso? Porque até a gente ir para a eternidade, aí quando o Senhor me leva a ler Gênesis, ou seja, volta para o início, o Senhor está sempre nos levando a gente voltar para o início, para a gente saber de onde a gente veio, né? É o Pai que nos fez, da gente saber da nossa identidade, nós somos filha amada, porque a gente tem que lembrar do amor do Pai conosco, pra gente amar o nosso irmão, porque como que a gente fala do amor de Deus se a gente não ama o nosso irmão? E hoje o Senhor, eu vejo assim que o Senhor, Ele tá cada dia mais nos lapidando, a gente a ser semelhante, a gente não ora, queremos ser semelhante ao Pai, então, e para isso a gente ser semelhante, a gente tem que fazer o quê? E o Senhor está nos levando a isso, e hoje Jesus está fazendo exatamente o quê? Nos mostrando aonde a gente precisa, porque nós vamos prestar conta para o Pai, de tudo. E o que mais importa para o Senhor é o quê? É o amor, porque Ele mostrou para nós qual foi a oferta que Ele deu, qual foi a entrega, foi do Filho. Qual é a nossa entrega do nosso amor? Do nosso amor pelo Pai. A gente fala, eu amo tanto Deus, eu amo tanto Jesus, não é assim que a gente fala? Como que a gente vai mostrar? Amando o nosso irmão.
E aí falando assim, mas não, eu não tenho nada com. Não, mas às vezes você não tem mesmo, às vezes você tem pedido perdão, às vezes você está de bem com todo mundo, mas às vezes é algo que o Senhor está te levando a fazer para o seu irmão, para ajudar o seu irmão, porque foi exatamente o que o Senhor falou. Porque eu tenho feito isso, eu não sou perfeita, mas quando vem algo que me entristece, ou algo que eu falo, Senhor, se eu magoei alguém, me mostra, me incomoda, Espírito Santo. Eu já contei essa experiência minha aqui, eu tenho feito isso, porque eu quero estar com a minha intimidade com o Pai, e aí o Pai quer ter essa intimidade conosco. O Pai não quer perder ninguém de nós, Ele quer que todos nós vamos para o céu, e lá no céu nós vamos ser todos irmãos, e aqui nós já temos que praticar isso, nós não temos que pensar, fulano vai para o céu? Não, aqui não cabe nós, isso daí não, nós vamos ter muita surpresa no céu, mas o Senhor já está falando aqui, e foi onde o Senhor falou para mim, Ele não falou o nome aqui de ninguém, Ele falou, onde está o teu irmão? Aonde o irmão aqui, o Senhor vai falar, qual é o irmão que o Senhor está perguntando para nós aonde está? Para cada um de nós o Senhor vai falar na intimidade. Como o Senhor começou ali a falar comigo, Ele deixou para o final. E é algo que eu falei sexta-feira, que eu ia começar hoje. Preciso cumprir também. É pelo meu irmão, entende? Assim, é uma pessoa que Deus trouxe ao meu coração. Eu falei, como que eu posso ajudar, Senhor? Intercede por ela. Faz um jejum, entende? E é o que eu vou fazer. Então, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que nós possamos, não endurecer, não falar assim, não, o Senhor está querendo cada dia mais que a gente, esteja livre para ouvir a voz dele, sabendo, porque o mandamento dele qual é? Que a gente ame o nosso irmão, amar o nosso próximo, que nós possamos colocar isso em prática, lembrar que Senhor, Ele é tão perfeito, que nós não estamos sozinhos, tem o Espírito Santo aqui para nos mostrar, nos levar a gente a entender que sem o Pai nada podemos fazer, mas a gente só vai ver Ele se a gente cumprir os princípios aqui na terra. E os princípios é como Jesus já deixou exemplo, Então, que a gente possa também fazer como Jesus. Perdoa eles, que eles não sabem o que faz, mas também que a gente possa também pedir perdão. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas se a gente quer continuar com a nossa comunhão com o Pai, vivendo novo, andando com um novo tempo com o Senhor, a gente precisa obedecer o que Ele está nos pedindo. E hoje a ordem do Senhor é essa. Onde está o teu irmão? Hoje Ele vai pedir conta para nós. Pedir conta, nos levar a gente lembrar de alguém que talvez a gente faz tempo que não se fala, a falar com pessoas, a fazer algo por pessoas, e que o Espírito Santo, ele vai falar com cada um no seu particular. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Senhor, por essa segunda, o Senhor já nos levar, Pai, a gente acordar com a Tua misericórdia, nos dando aqui a oportunidade, ó Pai, da gente refazer, da gente, Pai, a voltar a Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor hoje está perguntando onde está o nosso irmão, que nós possamos demonstrar o maior amor, ó Pai, como o Senhor já mostrou para nós, dando o Seu Filho na cruz, mas agora é a nossa parte, Pai, de entregarmos o nosso amor por Ti, Pai, amando o irmão, cumprindo, ó Pai, liberando perdão, pedindo perdão, se arrependendo, ó Pai, mostrando para Ti, cumprindo, ó Pai, o que o Senhor nos pedir para a gente fazer para o nosso irmão, que nós possamos obedecer a Tua voz, sabendo, ó Pai, que é o Senhor que nos fala o que precisamos, o Senhor sabe, é o Senhor que tem o controle das nossas vidas, Pai, que nós possamos estar atentos a todo tempo, ó Espírito Santo, a ser confrontado, mostra o que precisamos, que nós deixamos o orgulho de lado, que nós possamos saber que sem Ti nada podemos fazer e que nós não estamos sozinhos, e que nós possamos saber que quando liberamos perdão, quando perdoamos, o céu abre, as bênçãos são liberadas para nós, que nós não impedimos nada do Pai nos abençoar de todas as maneiras, aqui nos ensinamentos e também nos mostrando, se estamos falando que amamos, como que demonstramos o nosso amor? É com o nosso irmão, não tem como a gente mostrar amor se não demonstrarmos amor pelo nosso irmão, que nós possamos hoje estar atenta à voz do Espírito Santo a todo momento, para saber aonde precisamos refazer, a voltar para o início, mas a cumprir, a obedecer, a ouvir somente a Tua voz. Obrigada, Pai, por cada ensinamento. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a todo tempo. É no nome que há poder que eu já oro e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Tchau.